Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Daniel, capítulo 5. O banquete de Belsazar. E o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem que escreviam defronte do castiçal, na caiandura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam um no outro. E clamou o rei com força, que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. Então falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-se no semblante, e seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, pois, por causa da palavra do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se encheu nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele, Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Porque tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeias de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e falei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, a quem queria, conservava em vida, a quem queria, engrandecia e a quem queria, abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado. O seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste teu coração ainda que soubesse tudo isto. E te levantaste contra o Senhor dos céus, pois trouxeste os vasos da casa dele. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus
em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu isto. Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamou a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no seu reino. Mas na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos.